Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Telcast. Boa conversa, boa teologia. Estamos aqui com o pastor Igor Possato. Tudo bem, pastor? Paulo, que prazer novamente estar aqui contigo. Tudo bem, graças a Deus. Sempre com boa conversa, boa teologia. A gente tenta trazer aqui temas que realmente trazem uma dúvida, né? Algumas pessoas. Então vamos tentar esclarecer aí. O tema de hoje tá muito bom. O tema de hoje tá top, né? Tá top. Fique ligado que hoje a gente vai falar sobre as dispensações. Você que já sabe ou não sabe, fique ligado mesmo assim. Mas antes da gente ir pro tema, a gente tem alguns patrocinadores, né? Que fazem com que esse podcast aconteça. É isso mesmo, Paulo. Então, quero deixar já o meu agradecimento a todos os nossos patrocinadores, né, as pessoas que fazem parte do podcast, do Telcast, também do Castro 360, e mandar um abraço para minha amiga Silene, né, agora no Dia dos Namorados, aí você que quer presentear o seu amado, a sua amada, seja ele namorado, namorada, noivo, noiva, seja o seu esposo, a sua esposa, a melhor opção é a Livraria CIE, né? Na Livraria CIE você encontra os mais diversos produtos. Você encontra ferramentas para transformar vidas, né? Você encontra bíblias, livros de autores consagrados, devocionais, materiais para ministérios e muito mais. Tudo com atendimento atencioso e aquele compromisso com o reino de Deus. Se você tiver alguma dúvida, fale com a gente pelo WhatsApp 42984185961. 4284185961. Eles ficam ali na rua Dr. Jorge Xavier da Silva, 908, bem em frente a Sanepar. Não tem erro, muito fácil de achar. Faça uma visita na Livraria CIE, conectando você à Palavra de Deus. E também temos o nosso amigo César Augusto, né? Um abraço para o César Augusto também aí. Você que vai presentear o seu mozão, passe na loja César Augusto, uma loja que entende de estilo masculino e entrega o que o homem de verdade procura. Moletom de qualidade, calça resistente, camisetas estilosas, corta-vento para qualquer tempo, bobojaco, meias e cuecas que não te deixam na mão. É roupa boa, é roupa de qualidade. Tudo isso com atendimento direto e sem enrolação, do jeitinho que a gente gosta, né? Fica ali na rua Eduardo José de Quadros, número 49, na Vila Rio Branco. É bem facinho de achar. Então chama eles lá no 42998039211, 42998039211 ou no 42998750204 e garanta o seu estilo com quem entende do assunto. Loja César Augusto, vestindo você com qualidade de verdade. E se você está pensando em renovar, transformar ou dar vida nova à sua casa ou comércio, tem um nome que você precisa conhecer: Decor Colors Castro, a loja que representa com excelência uma das marcas mais respeitadas do Brasil em tintas, texturas e soluções decorativas, agora está bem aqui, no coração da cidade. Na Decor Colors Castro você encontra atendimento especializado, produtos de altíssima qualidade e aquele toque profissional que só quem entende de cor e acabamento pode oferecer. Faça uma visita na rua Coronel Vidal Martins de Oliveira, 955, Sala 1. Na esquina com a Praça do Rosário, ou fale com a gente pelo WhatsApp 42988319967, 42988319967. Decor Colors Castro, pintando o seu mundo com personalidade, estilo e confiança. E quando o assunto é segurança, qualidade e confiança no gás de cozinha, o nome é um só: Javert Gás. A única revenda autorizada Liquigás em Castro, a marca que é referência em todo o Brasil, está presente com atendimento de excelência e a entrega rápida para você não ficar na mão. Aqui você encontra o gás P3, o tradicional gás de cozinha, né? P20, ideal para uso comercial. P45, perfeito para quem precisa de maior autonomia, como em restaurantes e condomínios, né? No caso, por exemplo. E não para por aí, a Javert Gás também é referência na venda de água mineral com galões de 20 litros, sempre fresquinhos, direto da fonte para sua casa. Passe na loja na rua Javert Madureira 1378, Vila Rio Branco,
ou ligue agora, 42-3233-7070 ou 99983-7070, 99983-7070. Javerte Gás, tradição que abastece a sua casa com qualidade e segurança. Muito bem, pastor. Então a gente já vai dar início ao nosso tema de hoje, que é as dispensações, né? As dispensações, ela não deixa de ser um tema bíblico, um tema escatológico, né? Exatamente. E pastor, o que são as dispensações? Bom, Pablo, as 7 dispensações, elas falam de um contexto escatológico, né? E eu já te explico o porquê que, mesmo sendo um tema desde a criação, ela se torna um tema escatológico. Como eu disse, são 7, né? Nós temos ali a primeira dispensação, que é inocência, depois nós temos consciência, depois nós temos governo humano, promessa, né? Depois nós temos lei, graça, aí nós temos o reino milenar, né? E vamos hoje falar um pouco sobre cada uma das dispensações. Falando assim, já de início, né? A inocência. Está lá de Gênesis capítulo 1 ao capítulo 3, que é antes da queda, né, quando Adão e Eva ainda estavam no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva estavam no Éden, eles não olhavam um ao outro com maldade, não havia pecado, né, o pecado ainda não havia entrado na terra, e por causa disso, eles não tinham consciência de pecado, até porque as práticas que eles faziam não eram pecaminosas, práticas pecaminosas. Eles viviam em plena comunhão com Deus, tanto que uma vez por dia Deus descia no virar do dia, né, no jardim para ter comunhão com Adão e com Eva. E esse foi um período de inocência, né? Era como duas crianças que estavam no jardim, que não viam maldade em nada, que não tinham perigo de nada, que não tinham participação ativa em nenhum tipo de pecado, né? Um homem vivia na presença de Deus de maneira plena. A falha ali foi quando eles desobedeceram a Deus. Deus deu uma ordem muito clara. A ordem era: vocês comerão de todos os frutos, porém do fruto que está no meio do jardim, desse fruto vocês não comerão. E Deus deixou uma ordem. Eu acredito que durante um período eles conseguiram manter-se firme nesta promessa, né, nesta ordenança, porém depois de um tempo eles caíram, né, eles desobedeceram. Nós não precisamos aqui explicar tudo o que aconteceu, mas a serpente, que era a mais astuta de todos os animais, né, foi lá e enganou a Eva. Eva convenceu o seu marido, né, a comer do fruto, e por causa disso veio a queda, o pecado entrou no mundo, né? Então todo homem, ele tem tendência a escolher o mal quando confia apenas em si. Essa é a grande sacada da era da inocência, né? Então nós temos ali um período onde, sem mesmo entender os nossos limites, nós entendemos que a nossa confiança precisa estar completamente em Deus, né? Depois vem o período da consciência. Quando Adão e Eva comem do fruto, é como se os olhos se abrissem. Quando Adão olha para a esposa, vê a Eva pelada, nua, né? Desnuda. Quando Eva olha para Adão, vê o Adão desnudo lá, peladão. Até rimou, né? Vê o Adão peladão. Mas isso faz com que o homem agora, né, guiado por sua própria consciência, entenda a diferença entre o bem e o mal. Ele estava preservado dos tipos de perigo. Não acredito que existia perigo no paraíso, mas eles estavam preservados desta visão que nós temos hoje, onde tudo é malicioso, tudo é perigoso, tudo é proposital. No Jardim do Éden, no período da inocência, não havia isso, mas a partir do momento em que o homem tem consciência, nós vemos aí que isso traz um grande problema, né? E qual que foi a falha, né? Qual que foi o agente causador do pecado ali, né? Isso trouxe, ou qual foi a consequência, né? A consequência foi a corrupção total da humanidade. A Bíblia diz
é que todos nós pecamos em Adão, né? Então nós nascemos da descendência de Adão e por causa disso todos nós somos pecadores e fomos destituídos da glória de Deus. Depois do período da consciência veio um período do governo humano, que é quando depois ali do dilúvio, né? Detalhe, o período da consciência ela vai da queda até o dilúvio, até Noé, né? Quando Deus fala para Noé construir uma arca, colocar ali os animais e ele ia resetar a terra. Basicamente foi isso que Deus fez, né? Deus falou, Noé, faz um backup que eu vou formatar. E aí quando Noé colocou os animais na arca, colocou a sua família lá, Deus enviou o dilúvio e começou tudo do zero. A Bíblia diz, inclusive, no livro de Gênesis, capítulo 6, que Deus chegou a se arrepender de haver criado o homem, que é uma palavra muito forte, né? Nós lemos ali em Números capítulo 19, que Deus não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas nós vemos em Gênesis capítulo 6, Deus dizendo que se arrependeu de haver criado o homem. Isso é um assunto para outro podcast, em outro momento a gente vai falar somente sobre esse tipo de arrependimento de Deus. Sim. Mas, nesse período da consciência, foi até o dilúvio. Do dilúvio até... Aí depois veio o período, né, do governo humano. Aí o governo humano ali, logo após do dilúvio, né, que é quando o homem tenta construir uma torre, né, a chamada famosa Torre de Babel, né, que é quando o homem tenta subir aos céus, ser igual a Deus. E é uma coisa assim que já tinha acontecido antes, não tinha dado certo, né? Sim. Já tinha, o próprio Satanás havia planejado no seu coração ser igual ou maior que Deus, né? E por causa desta arrogância ele foi expulso do céu e levou com ele mais de 1/3 dos anjos que estavam no céu, né? E aí isso aconteceu novamente quando o homem passou a governar, porque depois do período do dilúvio, Deus, não é que Deus deixou de governar, ele ainda continuava governando sobre todos e sobre todas as coisas. Porém, ele deu ao homem esse direito de viver ali, procriar e crescer, porque eles precisavam, né, repovoar a terra, porque a terra toda, nós acreditamos que a terra toda foi destruída por causa do dilúvio, né? O dilúvio foi um dilúvio global. Eles precisavam repovoar, então Deus deu a eles a liberdade para fazerem o que bem entender. Livre-arbítrio. Deu a eles o livre-arbítrio. E aí, só que eles usaram desse livre-arbítrio, e como todos falavam ainda o mesmo idioma, eles usaram desse livre-arbítrio para tentar ser maior do que o próprio Deus. E quando fizeram isso, começaram uma torre, nessa torre eles tiveram ali uma situação que foi quando Deus confundiu as línguas, né? Tinha ali, as pessoas eram de várias tribos, mas elas estavam unidas com um só propósito, que era subir aos céus e fazer um edifício que chegasse até Deus. E nisso eles falharam porque Deus confundiu as línguas ali, né? Esse foi o período do governo humano, foi quando Deus confundiu as línguas ali, e aí um começou a falar japonês, não era esses idiomas, né? Claro que eram idiomas arcaicos que existiam naquela época apenas. Mas um falava japonês, o outro falava inglês, o outro falava espanhol, o outro falava português, o outro falava aramaico, o outro hebraico, enfim. Uma mistura de línguas. Foi uma mistura de línguas, né? Então, nesse período, a falha foi a Torre de Babel, né? O orgulho humano querendo ser como Deus, e a aplicação de Deus foi que um governo sem Deus, e o que a gente pode tirar disso é que um governo sem Deus sempre vai terminar em confusão. Sim. Toda liderança, todo governo, todo principado que não tenha a Deus ou que tente ser maior do que Deus, sempre vai acabar com uma confusão. Depois do período da consciência do governo humano, nós temos o período da promessa, né? Que é quando Deus faz uma aliança com Abraão. Né? Deus faz uma aliança com Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E ali
eu farei de ti uma grande nação, te abençoarei grandemente, né? Então Deus faz essa aliança com Abraão, essa aliança ela se estende até os dias de hoje para os filhos de Abraão, né? Os descendentes de Abraão, e Deus faz uma promessa, né? Ele promete não somente uma terra, né? Porque muitas pessoas acham que em Abraão Deus prometeu apenas Canaã, mas Deus não prometeu apenas Canaã, Deus prometeu o Salvador da humanidade a partir de Abraão. A partir de Abraão viria a descendência daquele que, como está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 3, esmagaria a cabeça da serpente, né? Aquele que iria redimir Israel de uma vez por todas. Depois disso, né, nós vemos que Abraão e a sua descendência se proliferam, né, crescem sobremaneira, e aí vem o tataraneto de Abraão, né, que é José. E José, nós conhecemos toda a história de José. José foi traído pelos seus irmãos, vendido para os ismaelitas, aí ele cai na casa de Potifar. Em Potifar acontece ali um conluio da mulher de Potifar para tentar matar, né, prender a José. José não se prostra à imoralidade sexual e ele vai para a cadeia, acaba indo para a cadeia. Na cadeia, nós vemos o faraó tendo um sonho, e somente José conseguiria interpretar os sonhos de faraó, e aí então o faraó chama a José para ser o governador do Egito, e José foi um dos maiores governadores daquela região em toda a história. Até hoje os egípcios são gratos a José por causa da gestão e da administração daquele homem, né? Que ele foi considerado um segundo faraó. Ele não poderia ser um faraó porque ele não era egípcio, mas ele foi considerado um segundo faraó. E quando José vai ao Egito, né, ele traz ali de novo os seus irmãos, o seu pai, né, que havia perdido seu filho, né, supostamente havia perdido seu filho. Ele traz ali os seus irmãos para perto, os seus irmãos acabam fazendo ali do Egito as suas próprias terras. Os hebreus, né, que ainda não eram judeus, os hebreus, eles começam a crescer, Faraó vê aquilo, se assusta, então ele decide escravizar o povo hebreu. Aí o povo hebreu vive 400 anos escravo no Egito. 400 anos, eu não sei se foram eles que construíram as pirâmides, o que eles fizeram lá, mas durante 400 anos eles comiam abrolhos, eles comiam cardos, eles comiam ali cebola, e por 400 anos eles estavam longe da terra que Deus prometeu ao pai deles, que era Abraão. Então, ficaram escravos no Egito. Esse foi o período ali da promessa. Deus deu uma promessa, mas ainda eles estavam meio perdidos. Depois Deus levanta Moisés, né? Quando levanta Moisés, Moisés estava entre os egípcios, porque eu não preciso ficar contando toda a história, né? Eu quero só fazer um paralelo aqui dos períodos. Mas Moisés, ele é um hebreu, nascido hebreu, só que nós sabemos a história, o faraó decidiu matar todos os meninos de até 2 anos, então as parteiras esconderam Moisés para que ele não fosse morto, porque ele era muito belo, né, diz o texto. E aí a mãe de Moisés, sabe o nome da mãe de Moisés? Lembra aí? Pegadinha gospel, vamos ver. Mãe de Moisés? A mãe de Moisés. E não é pra cortar. Essa parte... Não, vai ter que cortar, tá doido. Joquebede. Joquebede era a mãe de Moisés. Ela pegou Moisés, colocou num junco, né? Colocou numa... Tem até um louvor, num cesto. Joquebede. Agora eu lembrei. E Joquebede pega Moisés, coloca num cesto betumado e coloca nas águas do Nilo, né? Aí existe uma discussão, né? Se Moisés navegou pelo rio Nilo
ou se ele ficou às beiras do Rio Nilo, se ele ficou ali no borde, né? Eu acredito que ele navegou, porque a Bíblia é muito clara em dar os detalhes de como foi betumado, de como foi feito o cesto, para que não entrasse água lá dentro, né? Então eu acredito que ele sim navegou e chegou até a frente da onde a filha de Faraó estava tomando banho, né? E aí uma das servas das filhas de Faraó viu o choro do menino, e aí pegou o menino, viu que o menino era muito bonito e o levou para ser criado no meio dos egípcios. Então nós vemos que Deus, quando ele quer cumprir uma promessa, ele cria o ambiente. Sim. Às vezes a gente não entende por que as coisas estão acontecendo, mas é que Deus está gerando a nossa promessa. A gente não entende por que as coisas parecem que estão dando errado. Joquebede poderia olhar para a situação dela e falar, meu Deus, tá dando tudo errado. Sim. Tá dando tudo errado, eu não tô conseguindo, não vou poder criar o meu filho, vou ficar longe do meu filho. E aí, de repente, a irmã de Moisés, qual era o nome da irmã de Moisés, Pablo? Isso me complica, né, homem? Aí, Miriam vê que a filha de Faraó se encanta por Moisés e ela vai correndo para a filha de Faraó e fala, olha, esse menino precisa ser alimentado, se você precisar de alguém, eu conheço uma mulher que pode dar de mamar para esse menino e criar ele no peito. E aí então vai e chama Joquebede. E Joquebede passa a criar o seu próprio filho no palácio. Então Deus cria todo esse contexto para que Moisés seja um hebreu criado no egípcio para dar a ele o êxodo, a libertação do povo de Israel. E quando Deus dá a libertação do povo de Israel, já vamos encurtar a história aqui, que ele mata um egípcio, porque ele vê que o egípcio estava ferindo um hebreu, e aí o próprio povo hebreu, né, começou a perseguir ele, Moisés sai, fica um tempo fora, depois Deus chama ele na sarça ardente, ele volta para o Egito, e quando ele volta para o Egito, ele vai para frente de Faraó, e lá na frente de Faraó, Deus manda as 10 pragas, Deus fala para Moisés, diz ao Faraó, deixar o meu povo ir, mas o próprio Deus endurece o coração de Faraó, e isso quer dizer que não quer dizer que Deus predestinou o Faraó a ter o coração duro, mas é que Deus queria agir de maneira miraculosa com o povo, para que o povo pudesse voltar os seus olhos para ele, porque era um povo que não conhecia mais a Deus. Eram 400 anos longe. E aquela história do telefone mudo, não, como que chama aquela brincadeira que a gente faz, que era do telefone lá, que você vai falando para um, fala para outro, fala para outro? Era telefone sem fio? Telefone sem fio, né? Então você imagina, 400 anos longe de casa. Aí só os pais tinham ali um entendimento de quem era Deus. Que viram a José, que viram Abraão, que viram Isaac, né? Na verdade, nem os pais estavam vivos, eram os avós. Eram os bisavós, provavelmente, terceira geração. E esses bisavós já estavam assim, não tinham entendimento total daquilo que os seus bisavós, seus avós viram, né? Então, esse Deus ainda era um Deus longe para o povo de Israel. Para o povo da herança de Abraão, povo de Canaã. Então Deus faz essas coisas de uma maneira miraculosa para que o povo creia. E mesmo assim, o povo depois, mesmo no deserto, depois de ver as águas do Mar Vermelho se abrir, né? Depois de tantos milagres como a coluna de fogo, como a nuvem nos céus, eles desejaram de volta ao Egito, né? Então nós temos ali, e aí Deus, nesse período que o povo está no deserto, dá a lei para o homem, né? Então ali mostra o padrão da justiça de Deus, né? Então a falha que isso mostra, né, no período da lei, é que Israel não conseguiu guardar a lei. Essa semana a gente estava conversando sobre isso, né? Deus deu as tábuas da lei para Moisés, deu ali 10 mandamentos e mais 653 mandamentos, tanto religiosos, ritualísticos, morais, né? Para que o povo cumprisse, e o povo não conseguiu cumprir a lei, né? Só que
a lei ela revela o pecado, mas ela não dá o poder para vencê-lo. Sim. Ela te mostra, olha, se você tiver outros deuses diante de ti, isso é pecado. Mas qual que é a solução? Ela te mostra, olha, você não deve cobiçar a mulher do próximo, mas é só isso. Sim. E você não pode roubar, mas é só isso. Então a lei, ela é falha nesse sentido. Ela é perfeita no sentido de que ela, se o homem a cumpri-la, ele se torna santo. Sim. Mas ela é falha porque ela traz um problema e não traz a solução, né? Eu até um dia ministrei sobre isso, sobre essa passagem, e dei o exemplo de que a lei ela é como um espelho, né? Ela mostra a tua sujeira, porém ela não pode te limpar, né? Exatamente, Então... exatamente. E a partir daí nós vemos que Deus, ele começa a desenhar ali como vai ser o Salvador, né? Sim. Então, nós estávamos conversando esses dias aí que tudo que Deus falou a Moisés apontava para Cristo. Sim. Se a gente olhar para o candelabro, apontava para Cristo. Se a gente olhar para a mesa dos pães, apontava para Cristo. Jesus dizendo que ele é o pão da vida, o candelabro é a luz do mundo. Se a gente apontar para a pia da preparação, Jesus é a água da vida. Né? Se a gente olhar, por exemplo, para os incensos, né? Nós temos ali Jesus com as orações que são o bom cheiro suave de Cristo, né? Que chega até as narinas de Deus. Enfim, então tudo apontava, né? Na lei apontava para Cristo, porém ainda era um mistério. Né? Depois esse mistério foi revelado. Foi revelado quando João Batista se levantou no deserto e diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A lei não conseguiu tirar, Jesus veio para tirar o pecado do mundo. E ele inaugura a sexta dispensação, que é a dispensação da graça, que é a atual dispensação que nós vivemos. Da graça, né? Sim. O que é a graça? A graça é o dom gratuito, perfeito de Deus para que o homem seja salvo. O homem é imerecedor, mas Deus dá a oportunidade dele ser salvo através da fé em Jesus Cristo, né? Isso mostra que nós não conseguimos pagar pela salvação, mas a salvação ela vem, né, de graça para todo aquele que crê. Então uma pessoa que, enquanto ela estiver vida, ela tem esperança. Jó 14 fala sobre isso, né? Enquanto houver vida, há esperança dentro dessa janela da graça. A partir do momento que a pessoa fechar os olhos, aí acabou. Então, o tempo que se chama hoje é o tempo que nós precisamos receber a Jesus como nosso Senhor e como nosso único e suficiente Salvador. Né? Então, é a maior oportunidade espiritual que Deus nos deu. E depois disso, nós já falamos aqui sobre escatologia, né? Então nós falamos como serão os acontecimentos finais, soará a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para estar com ele nas nuvens, reinaremos com o Senhor. Haverá o tribunal de Cristo, 3 anos e meio de tribunal de Cristo, depois haverão as bodas do Cordeiro, 3 anos e meio de bodas do Cordeiro. Aqui no mundo haverá a grande tribulação, o anticristo trazendo paz por 3 anos e meio, depois a grande tribulação, a agonia das nações. Depois nós vemos o governo milenar de Jesus. No governo milenar, Cristo vem reinar as nações por 1000 anos. Literalmente 1000 anos reinando na terra, sobre todos os governos, sobre todos os reinos. Lembrando que antes de Cristo, houve o anticristo, que reinou com tribulação, com angústia, trazendo pestes, trazendo destruição, trazendo angústia, trazendo medo. Então Jesus vem como um vitorioso, ou mais do que vitorioso, sobre Satanás, a besta, o falso profeta, o anticristo. E ele prende durante 1000 anos a Satanás, porque Satanás é o grande sediador, né? O grande sedutor das nações. Então Satanás fica preso por 1000 anos para que Jesus possa governar com poder, com autoridade, com cetro de justiça, com prosperidade. O governo de Jesus vai ser um governo de prosperidade. Sim. O governo de Jesus vai ser um governo de pacificação.
Não haverá guerra, não haverá fome, não haverá desastres ambientais, desastres naturais. Tudo isso vai funcionar de maneira perfeita, plena e completa para mostrar ao homem que há um caminho, há uma maneira de serem feitas todas as coisas. E esse reino, ele está prestes a acontecer a qualquer momento. Qualquer momento Jesus vai soar a trombeta, vai chamar a igreja, nós seremos arrebatados e ele virá para governar as nações. Então, essas são as 7 dispensações. Eu falei que ia fazer só um resumo aqui de quais são as 7, acabei explicando. Mas já explicou já. Já expliquei, mas tem muita coisa pra gente conversar ainda. Por que essas dispensações faz com que nós cristãos não confundam o que Deus está fazendo hoje com aquilo que ele fez lá atrás? Mano, porque cada dispensação mostra uma forma diferente de Deus lidar com o homem, né? Sem que Deus mude o seu caráter. Quem não entende isso acaba tentando aplicar regras da lei de Moisés na vida cristã hoje. Nós vemos isso hoje muito nas igrejas brasileiras, sabe? Coisas que Deus deu a Moisés e pro povo de Israel. Nós estávamos falando isso essa semana, né? Sim. Deus deu pro povo de Israel as festas. Shavuot, festas do Pessah, festa da cabana, festa das luzes, enfim. E essas festas, sim, são eternas, são festas que devem ser observadas por todo judeu. Porém, nós somos o enxerto, né? Nós somos os gentios que foram aceitos por graça, né? Para a salvação. Sim. Né? Então, nós fomos aceitos por Cristo, não temos a necessidade de passar pelas mesmas coisas que os judeus passaram. Sim. Nós não precisamos da circuncisação, nós não precisamos cumprir os preceitos da lei, que são 653 mais os 10 mandamentos. Nós não precisamos fazer lá o bar mitzvah, essas coisas assim. E aí muitas igrejas hoje estão sendo judaizantes. Você vê pastor com kippá, pastor com... agora fugiu o nome, Talit. O talit, pastores com uma baita de uma arca da aliança, às vezes entram lá, as pessoas choram e tocam na arca da aliança. Primeiro que se fosse tocar na arca da aliança, ele é fulminado, né? Mas você tem algumas igrejas aí que o pastor passa lá, passa os obreiros com a arca da aliança, as pessoas colocam foto, colocam roupa, colocam um monte de coisa. Então você vê essa judaização. Então, Deus... Cada estação, cada dispensação, ela tem um período para começar e um período para acabar. Sim. Hoje nós estamos no período da graça, né? Nesse período da graça, nós não precisamos das obras da lei. Obviamente, a lei nos mostra que nós somos pecados e nós devemos nos guiar por elas. Ela né? aponta o caminho, né? Ela aponta o caminho. Mas nós não devemos basear a nossa fé, a nossa salvação, assim como fazem os judeus. Se você vê hoje os debates aí das redes sociais entre rabinos e pastores, os rabinos ali defendendo as leis de Deus com unhas e dentes, né? E muitas dessas leis eles não praticam hoje. Sim. Muitas dessas, de uma maneira hipócrita até, né? E aí nós vemos aí muitos pastores aí. Eu até gosto de algumas coisas do judaísmo. Eu gosto de tocar o shofar. Eu tive um shofar, deixei esse shofar lá em São Paulo, mas eu tive um shofar, gosto do shofar, gosto de Israel, né? Pretendo voltar lá algumas vezes. Até gosto da ideia do talit e tudo, mas só que não é para nós. Sim. Não nos cabe mais. Então a ideia, né, é que a gente possa desfrutar do período que nós estamos vivendo. E esse é o melhor período, cara. O período da graça é o melhor período que a gente pode viver, porque é onde, mesmo sem mérito algum, nós somos salvos por causa do mérito de Cristo. Então, assim, um privilégio que muitos no deserto gostariam de ter tido. E nós temos. Sim. Nós temos. E muita gente hoje ainda tenta viver pela lei de Moisés. Por que essa confusão acontece? Essas pessoas que tentam viver pela lei de Moisés, vou falar bem claro aqui, tá? Vou deixar bem claro. Rasga o verbo. É mais fácil, irmão. É mais fácil você se apegar ali
num ritual, tá? Eu vou falar aqui já que a gente tá falando, vamos falar de todo mundo também. É igual o católico, né? É mais fácil você ter um rosáriozinho ali na mão, você ter uma imagem para você acender uma vela, você tem alguma coisa onde você possa se amparar, né? No judaísmo tem vários adereços lá que você se ampara nele. Sim. Isso aconteceu porque você não fez as 3 orações do dia. Isso aconteceu porque você não participou das festas das cabanas. Isso aconteceu porque você não guardou tal lei. Ou no catolicismo nós vemos isso. Isso aconteceu porque você não fez a novena da Nossa Senhora. Isso aconteceu porque você não rezou o rosário. Isso aconteceu porque você não levantou às 4 horas da manhã para rezar o rosário com o Frei Gilson. É fácil se apoiar, sim, porque daí eu chego pra Deus e falo, não, mas olha aqui, Deus, eu fiz. Tá aqui, ó, eu orei, eu fiz lá o rosário, eu contei 10 Ave Maria, sei lá quantos Ave Maria no rosário, acho que são 180, fiz não sei quantos Pai Nosso, fiz penitência, fiz isso, fiz aquilo, então é mais fácil, sim, né? Hoje nós vivemos pela fé, né? Então a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. E eu falei isso esses dias na igreja, sabe? É fácil a gente ser crente na frente dos outros, quando tem plateia. É fácil você ser crente num podcast, vir aqui, falar palavras bonitas, falar palavras de entendimento e tal. É fácil você ser um crente na igreja, no púlpito. O difícil mesmo é você ser crente no secreto. Quando Deus fala que é pra você obedecer, quando Deus fala que é pra você temer a Deus, né? Quando o teu celular vem uma notificação lá meio duvidosa, meio estranha, quando você tá sozinho, ninguém tá te vendo, na verdade o Espírito Santo tá te vendo. Sim. Aí sim é difícil, né? Viver esta vida da fé, da comunhão, né? Da experiência com Deus. Então por isso que muita gente acaba optando pelo judaísmo, porque daí ela tem algo em que se amparar, né? Sim. Mais confortável. Até você falou ali de você chegar em Deus e confrontar Deus, né? Ó, tá aqui. Uhum. Minhas obras, né? Vamos dizer assim. Tem um versículo que tá lá em Efésios 2, do 8 ao 9, que vai falar assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Uhum. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se vanglorie. Exatamente. Então, isso diz muito, né? Tipo, não é nossas obras, não é o que as nossas... Óbvio, vai dizer bastante, sim, também, sim, né? Mas não é só por causa disso, né? Não é só porque a gente vai orar certinho, regrado, fazer tudo, vamos dizer assim, as orações das 4 lá, que a gente vai chegar no Senhor e vai falar, ó, tá aqui. Não tem como colocar Deus na parede, né? Sim. A gente vê Tiago, por exemplo, 2, capítulo 14... que diz assim: se você ver um irmão ou irmã carecido de roupa de frio ou do alimento diário e não der o que é necessário, a sua fé é morta, porque a fé sem obras é morta, né? Então assim, nós entendemos que nós não vivemos pela fé, aliás, nós não vivemos pelas obras, nós vivemos pela fé, porém, aquele que vive pela fé, ele tem obras para mostrar, sim, ele tem coisas para fazer, né? Só que elas não são o objetivo principal. O fazer coisas não é o objetivo principal. Sim. O fazer coisas é consequência. Sim. Eu não faço obras para ser salvo, eu faço obras porque sou salvo. Então eu não vou à igreja para ser salvo, eu vou à igreja porque eu sou salvo. Um salvo está na comunhão dos santos. Sim. Um salvo está debaixo das asas do Onipotente, para descansar. Então... existem muitas obras que nós sim fazemos, não podemos ser hipócritas, né? Mas vocês vão à igreja, sim, vocês oram também, vocês dão os dízimos, vocês fazem isso, não, mas as obras que nós fazemos não é com a intenção de conquistar alguma coisa. Sim. Tudo que a gente podia conquistar, Jesus já conquistou por, sim, nós na cruz. Tem nada, né? Tipo, a Bíblia diz que nós, no livro de Efésios, capítulo 3, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, através de Cristo, sim, não através do que nós fizemos. Então, assim, aquela história de, vou levar lá uma peça de roupa para colocar na Arca da Aliança, vou levar lá a chave da casa, a chave do carro e tal. Isso aí, Jesus já conquistou na cruz a bênção, a graça, a proteção, a salvação
Não preciso, Sim. não preciso ficar me apoiando nelas para que algo aconteça, né? E a gente falou muito sobre graça, né? A graça, ela é um, tipo, tudo liberado. Vocês podem fazer tudo, ela tem uma ordem, tem um limites. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós temos que entender uma coisa. A graça não é abertura para a libertinagem. A graça te dá liberdade, mas ela não te dá libertinagem. Aquele que está debaixo da graça, que foi alcançado pelo sangue de Jesus, foi perdoado, foi redimido, foi comprado pelo sangue de Jesus, essa pessoa, ela precisa seguir ali o ensinamento de Jesus, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, o que é santificação? Santificação não é que eu não vou pecar. Tem uma frase da pastora Ângela Valadão, que é uma das maiores intercessoras do Brasil. Ela é a fundadora da Torre de Vigília, né? 24 horas de oração, Gideões 24 horas de oração, lá de Belo Horizonte, da Igreja Batista da Lagoinha. E ela fala assim: santo não é aquele que nunca se lava. Aliás, santo não é aquele que sempre se suja, mas é aquele que sempre se lava, né? Então, a santificação é basicamente isso. Ou seja, eu pequei, eu errei, eu falhei, mas eu volto para debaixo da graça. E aí eu reconheço. Quando eu reconheço, eu abandono aquela prática. Existem práticas que elas nos levam à destruição. Seja destruição moral, seja destruição espiritual, seja destruição do corpo, né? Então, na graça, nós entendemos que, por mais que ela seja de graça, ela tem uma renúncia da nossa parte. A Bíblia diz que quando nós entramos na graça, nós morremos para nós mesmos. Nós temos que negar a nós mesmos e seguir a Jesus. Então, nós precisamos deixar morrer o velho homem nesse período da graça. Nós temos que deixar morrer as velhas práticas para poder servir a Jesus, né, honrar a Jesus, obedecer a Jesus, né, porque senão vira libertinagem, né, libertinagem. Agora, todos têm acesso à graça? Absolutamente todos. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ela é um presente dado a todos os homens. Porém, não são todos os homens que têm acesso a ela. Por quê? A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, e todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então assim, Deus enviou o seu filho, mas nem todos abriram a porta. Nem todos deixaram Jesus entrar. Tanto que Apocalipse, capítulo 3, fala novamente sobre isso. Eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Então, na graça, né, nós recebemos tudo de graça, porém, existem algumas coisas que nós precisamos deixar para trás, abandonar. Não temos nada que fazer. Eu vou subir ao monte, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou fazer isso, eu vou fazer... Não, nada disso muda esse tempo de graça. Sim. Né? Tem até um ditado que diz assim, nada do que eu faça mais para Deus aumenta o amor dele por mim, porque isso é graça. Sim. E nada do que eu faça, do que eu deixe de fazer para Deus, diminui o amor de Deus por mim, porque isso é graça. Então, isso é graça, né? Então, não é eu fazer nada, mas abandonar algumas coisas. Acho que isso responde a sua pergunta ali. Muito bem. E tem uma pitada polêmica aqui. Eu gosto de polêmica. Ai, ai, ai. Ô, glória. Tem crente dizendo que estamos no reino. Uhum. Agora, né? Que o milênio já começou de forma espiritual. Uhum. Como você enxerga essa visão milenista diante do dispensacionalismo? É uma palavra de... É quase um charamanaia. Quase que a gente sai girando no manto. Sai rodando, né? Aqui. Então, vamos lá. A gente tem que entender duas coisas diferentes, tá? Duas coisas diferentes. Uma é o reino de Deus e outra é o reino milenar, tá? No reino milenar, Jesus vem para governar com cetro de justiça. Ele vem para ensinar aos governos como é possível
fazer um reino justo, um reino próspero, um reino onde a paz impere, né? Esse é o reino milenar. Agora, nós temos também o reino de Deus, que já é chegado. Nós vemos ali João Batista anunciando o reino de Deus, Jesus falando já sobre o reino de Deus, tanto que na oração do Pai Nosso nós oramos, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Sim. Então, nós temos o reino milenar, que sim, será o império de Jesus na terra, onde ele fisicamente virá para dominar a terra, mas nós temos o reino de Deus, que é um modelo do céu na terra, que é onde a igreja governa. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes, né, nesse reino. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, diz que ele nos fez reis e sacerdotes desse reino. Então, no reino que nós vivemos hoje, nesse período da graça, nós chamamos ele de igreja, né? Nós chamamos ali o reino de Deus, trazer o reino de Deus, que traz justiça, que traz equidade, né? Mas ainda é um modelo apenas do céu. Quando Jesus voltar a ver o arrebatamento da igreja, o mundo passar pela grande tribulação, aí haverá uma restauração de todas as coisas. E nessa restauração de todas as coisas, Jesus vai imperar. Jesus vai ser o rei dos reis e vai governar com justiça. Então, essa é a grande diferença. Então, nós temos aí algumas pessoas que são, por exemplo, os amilenistas, né? Os nossos irmãos presbiterianos, aí, os nossos irmãos batistas mais conservadores, que eles não acreditam num reino literal. Eles acreditam que o reino de Deus já começou, só que de uma maneira, ou seja, que Jesus já está reinando sobre todas as coisas. Só que Jesus disse assim: aí vem o príncipe deste mundo, e nada tenho em mim. E em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo da planta dos nossos pés. Então, o fato de Jesus dizer que Satanás ainda impera no mundo e que em breve ele esmagará Satanás debaixo das plantas dos nossos pés, isso não aconteceu. Satanás ainda anda pelo mundo rodeando, sim, seduzindo, enganando as pessoas, ok? Então, não existe essa de que o reino já está acontecendo tipo na visão amilenista, tá? E nós vemos ainda Satanás oprimindo as pessoas, né? Então, se Jesus já estivesse reinando, as coisas já estavam todas restauradas. Inclusive, quando você olha para o folhetim dos Testemunhos de Jeová, já viu aqueles folhetins da Testemunha de Jeová? Você tem essa lá semana lá em casa. Lá. Então. Aí você tem lá naquele folhetim lá o leão do lado de uma menininha de 5 anos comendo uma fruta e não sei quem montar uma girafa e o elefante bebendo água no mesmo lugar que o cachorrinho tá tomando água. Isso vai acontecer no reino milenar. Sim. Então, se, como alguns irmãos calvinistas, né, dizem que o reino já existe, que nós já estamos no reino, que não estamos na graça, mas nós estamos no reino, então, cadê o leão passeando no meio da rua ali sem atacar ninguém? Cadê a menininha de 4 anos, de 5 anos, sem medo de um animal selvagem? Cadê a justiça? Cadê a equidade? Cadê, né, a prosperidade? Então, tem alguma coisa faltando, né? Então, tem alguma coisa faltando. Então, a gente tem que ter esse entendimento aí. Há um reino de Deus que nós estamos estabelecendo na terra, que é a igreja, onde nós pregamos o evangelho, onde nós anunciamos a salvação, onde nós curamos os enfermos, expulsamos os demônios através da autoridade do nome de Jesus, mas haverá um reino literal, porque a Bíblia é muito clara em falar que o reino será um reino de 1000 anos, e nesse reino as coisas serão restauradas antes da Nova Jerusalém vir à terra. Isso é antes da Nova Jerusalém de fato descer e nós vivemos a eternidade nela. Pastor, e qual dessas dispensações mais mexe com você, assim, mais cara, dá uma balançada? Sem dúvida, das 7 dispensações é o tempo da graça, é o período que nós estamos hoje. Sim. Porque nós temos o privilégio de sermos salvos sem precisar derramar sangue de cordeiro, porque o cordeiro de Deus já foi imolado na cruz.
Sim. Nós temos o privilégio de receber o Espírito Santo dentro da nossa vida, do nosso coração, né? O Espírito Santo vir habitar dentro de nós. Nas outras dispensações, o Espírito Santo ele pairava sobre o homem, né? Nós temos as misericórdias, as graças de Deus nos envolvendo. Você imagina lá no tempo da lei, Pablo, quando a sua mulher vinha o período menstrual dela, você tinha que ficar 7 dias longe dela para purificação. Jesus amado. Então você imagina nisso. Aí você imagina, no tempo da lei lá, se acontecesse qualquer coisa ali, você já tinha que ficar 7 dias em um ritual de purificação, longe de todo mundo, desligado do seu serviço, desligado da sua família, desligado dos seus filhos, desligado da sua esposa. Então, na graça, nós não precisamos de nada disso. Né? Então, com certeza, a graça é a principal dispensação, a que mais mexe comigo, principalmente porque ela tem o Espírito Santo, cara. Sim. Nós temos hoje o privilégio de o autor de toda a criação estar dentro de nós, sabe? Nos guiando, nos orientando, puxando a nossa orelha de vez em quando aqui às vezes a gente comete uma gafe, vamos dizer assim, né? O Espírito Santo vem e puxa a nossa orelha. Sim. O pessoal lá do tempo de Moisés, do tempo de Abraão, não tinha isso não. Então, com certeza, a que mais mexe comigo é a dispensação da graça. Muito bem. Agora a gente vai falar um pouco sobre a relação com o Israel físico e a igreja. Uhum. A promessa foi para Abraão e Israel. Como crente gentil hoje entra nessa... Como um crente gentil entra hoje nesse pacote? Bom, nós somos o enxerto da oliveira. Jesus é a oliveira. Nós somos os que foram enxertados. A Bíblia diz que aquele que estando em mim não der frutos, corta e lança fora. Sim. Israel é o povo escolhido por Deus, né? Não é o povo assim, eu vou fazer as frases do pastor César Cavalcante, né? Ele foi num debate, ele falou isso, eu achei genial. Não é que Deus escolheu a dedo ali qual que era, ó, unidunite salame mingueu, o escolhido é você. Não, existiam vários reinos, existiam vários impérios, e Deus fez do povo de Israel o seu povo. Sim. Deu a eles a lei, deu a eles Abraão, deu a eles promessas, né? Porque nós todos somos descendentes de Adão, né? A Bíblia vai falar que nós somos herdeiros de Abraão, mas nós somos descendentes de Adão. Sim. Né? Todos os povos, toda a humanidade veio de Adão. E de Adão saíram os cananeus, saíram os jebuseus, saíram os filisteus, né? De Adão saíram todos os povos. Então, Israel foi um povo feito por Deus para ser o seu povo. Porém, o seu povo o rejeitou. Né? Mesmo Deus dando promessas, enviando Isaías, Jeremias, profetas do Antigo Testamento que falavam, anunciavam um Messias, que declaravam como seria o Messias, o povo de Israel rejeitou a Jesus quando Jesus veio. Eles esperavam um governo militar, um governo austero, né, que traria ali uma revolução armada, né, e Jesus não proporcionou isso. Jesus disse, não julgueis, na verdade Jesus disse assim, ó, não julgueis que eu vim trazer paz, não vim trazer paz senão a espada. Mas a espada que Jesus trouxe era a espada que penetra até as juntas e medulas da nossa alma, né, capaz de discernir entre alma e espírito. Sim. Que é a revelação de realmente quem é Deus. Então, nisso nós tivemos esse entendimento. E aí Deus nos deu aos gentios, ou seja, a nós, que não somos hebreus, não somos judeus, o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Né? Ele nos adotou. Então, a igreja e Israel têm papéis distintos no plano de Deus. Né? Inclusive, Israel, ela é o relógio de Deus. Sim. Então, tudo que acontece em Israel, nós já vemos Deus trabalhando. Sinais, né? São os sinais que acontecem ali. Então, Israel é o povo terreno e a igreja é o povo celestial. Né? Deus ainda tem promessas específicas a serem cumpridas em Israel, né? Que vão se cumprir lá no milênio e também na eternidade. Mas é um erro nós chamarmos, né, uma teologia da substituição. Né? Então, é anular as alianças de Deus com Israel. Não, nós não tomamos o espaço de Israel. Israel continua debaixo das bênçãos, das promessas de Deus, porém, nós hoje temos um papel diferente, né? Diferente. Então, a igreja,
ela não substitui Israel. Israel continua sendo o povo de Deus. Sim. E, assim, para pastores, talvez, que estejam nos acompanhando, como que eles podem ensinar esse tema para as pessoas sem perder a profundidade bíblica, vamos dizer assim? Olha, pastor, tem que começar mostrando o panorama geral, né? Deixando Deus mostrar que ele muda a forma de administrar, como que ele faz como que é o seu relacionamento com as pessoas, né? Às vezes a gente olha ali o que a Bíblia diz, que Deus não mudou, que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, mas a maneira como Deus se relaciona mudou sim. A maneira como Deus age mudou sim, né? E tem os porquês disso que nós já explicamos aqui, né? No tempo da lei não tinha Jesus, o sacrifício era um cordeiro lá que muitas vezes era falho, e aquele cordeiro falho trazia maldição em vez de trazer bênção. Já Jesus era o cordeiro perfeito, que tirou o pecado do mundo de uma vez por todas. Então Deus muda sim em determinados cenários, em determinados tempos. Nós estamos em um tempo da graça de Deus, e quando nós mudarmos para o tempo do milênio, as coisas também vão mudar. As coisas também vão mudar. Uma das coisas que eu falo é que hoje, na graça, Deus é um gentleman. Ele nos dá o livre-arbítrio, nos dá o direito de negá-lo, nos dá o direito de resistir ao chamado. Sim. Mas no milênio, quem está no milênio, é ele ou é ele. Não tem outra escolha. Entendeu? Então, cada etapa, cada dispensação, né, vamos dizer assim, ela tem uma revelação específica de Deus. Então, pastor, abra o seu coração para ensinar esse tipo de teologia. Deixa a religiosidade. A religiosidade diz lá muita coisa que são jargões evangélicos que ninguém sabe de onde saiu. Eu já vi muita gente falando coisas que saíram do Alcorão e usando como uma base para sua teologia, né? Por exemplo, você já ouviu aquele versículo que diz assim, nenhuma folha cai da árvore se não for permissão de Deus? Já ouviu esse versículo? Tem muita gente que fala isso, né? Tem muita gente que fala isso. Aí na internet aí com certeza já ouviu. Mas esse versículo não é da Bíblia, esse versículo é do Alcorão. E aí alguns irmãos calvinistas, vão falar que eu tô batendo muito nos calvinistas hoje. Alguns irmãos calvinistas dizem, não, mas a Bíblia diz que nenhuma árvore cai se não for a vontade de Deus. A Bíblia não diz isso, é o Alcorão. Quem que é você pra falar do Alcorão? Eu tô lendo o Alcorão aqui, meu irmão. Eu tô lendo o Alcorão. Deixa eu ver se vai conseguir. Será que vai conseguir pegar aqui? Deixa eu pegar aqui, peraí. Ao vivo. Ao vivo. E a cores. É ao vivo aqui, Valdez. Ó, diz que amam, Valdez. Abrir a aplicação. Aqui. Aqui, ó. Vê se você consegue... Quer que eu leve o celular, né? Ó, não, acho que ele vai conseguir puxar um zoom aí. Aí, ó. Polêmica. Vamos fazer esse corte aí. Pastor evangélico tem o Alcorão no celular. Então a gente tem que ter entendimento, cara. A gente tem que saber de tudo um pouco. Sim. Né? E aí esses pastores, eles têm essa visão ali, né, de que de muitas coisas religiosas que eles não sabem explicar. Sim. Não sabem explicar. Então os pastores têm que tirar um pouco da religiosidade e irem entender o que a Bíblia realmente diz sobre determinados temas. Sim. Tá, agora você falou para os pastores, né? Uhum. E para quem não é pastor, né? Pessoas que estão nos assistindo e nunca ouviu falar sobre dispensações. O que você falaria para essas pessoas? Algo para guardar mesmo no coração delas e... Eu acho que a principal mensagem sobre as dispensações em todas as dispensações, ou seja, em todas as eras, houve alguém que falhou. Mas houve um Deus que a resgatou. Em todas elas. Na inocência, na consciência, no governo humano, na promessa, na lei, agora na graça. E a Bíblia diz que quantas vezes o homem cair, quantas vezes o Senhor o levantará. Nós estamos no tempo da dispensação, onde a graça e a misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã, né? Por causa da fidelidade de Deus.
Então, Deus está cumprindo o seu plano, e o plano de Deus é perfeito, né? Então, se você entende na dispensação que você está, que é a dispensação da graça, você vive com mais propósito, você vive entendendo o tempo de Deus e o papel de Deus no agora, né? Às vezes as pessoas, elas são tão imediatistas, né? As pessoas, elas são tão aflitas para que as coisas aconteçam no seu tempo, mas quando nós entendemos que o próprio Deus separou as dispensações, né, com tempos específicos, com datas de começar e terminar, com aquele que erra, mas com aquele que redime, então nós entendemos, nós ficamos mais tranquilos, né, porque sabemos que tudo está sob o controle de Deus e que essa situação que você está passando, que você está enfrentando, ela em algum momento vai acabar, né? Se eu fosse falar com uma palavra, vai ficar tudo bem. Então, por isso que o nosso Deus é dispensacional. Muito bem. Então tá aí, né, o pastor Igor Possato sempre esclarecendo, né, todas as dúvidas detalhada pra gente, né, para que a gente não venha se perder até nas perguntas, né? Uhum. Então, opa, cara, gravado parece que... Uma coisa, né, cara? Nunca mais vamos fazer gravado. A última vez. Ai. Então tá aí o pastor Igor, mais uma vez, dando uma aula pra nós, né? Dando uns ensinamentos aí que esclarece tudo, né? Que todas as dúvidas que a gente tem em relação a essas perguntas, a gente sai daqui... Entendendo tudo, com certificado. É isso aí. Pastor, a gente tá quase finalizando já, mas antes a gente tem os patrocinadores. Isso. É isso mesmo, Paulo. Então, quero deixar já o meu agradecimento a todos os nossos patrocinadores, né? As pessoas que fazem parte do podcast, do Telcast, também do Castro 360, né? E mandar um abraço para minha amiga Silene, né? Agora, no Dia dos Namorados, aí, você que quer presentear o seu amado, a sua amada, seja ele namorado, namorada, noivo, noiva, seja o seu esposo, a sua esposa, a melhor opção é a Livraria C&E, né? Na Livraria C&E você encontra os mais diversos produtos. Você encontra ferramentas para transformar vidas, né? Você encontra bíblias, livros de autores consagrados, devocionais, materiais para ministérios e muito mais. Tudo com atendimento atencioso e aquele compromisso com o reino de Deus. Se você tiver alguma dúvida, fale com a gente pelo WhatsApp 42984185961, 428418591. Eles ficam ali na rua Dr. Jorge Xavier da Silva, 908, bem em frente a Sanepar. Não tem erro, muito fácil de achar. Faça uma visita na Livraria C&E, conectando você à Palavra de Deus. E também temos o nosso amigo César Augusto, né? Um abraço para o César Augusto também aí. Você que vai presentear o seu mozão, passe na loja César Augusto, uma loja que entende de estilo masculino e entrega o que o homem de verdade procura. Moletom de qualidade, calça resistente, camisetas estilosas, corta-vento para qualquer tempo, bobojaco, meias e cuecas que não te deixam na mão. É roupa boa, é roupa de qualidade. Tudo isso com atendimento direto e sem enrolação, do jeitinho que a gente gosta, né? Fica ali na rua Eduardo José de Quadros, número 49, na Vila Rio Branco. É bem facinho de achar, Então chama eles lá no 42998039211, 42998039211 ou no 42998750204 e garanta o seu estilo com quem entende do assunto. Loja César Augusto, vestindo você com qualidade de verdade. E se você está pensando em renovar, transformar ou dar vida nova à sua casa ou comércio, tem um nome que você precisa conhecer:
Decor Colors Castro, a loja que representa com excelência uma das marcas mais respeitadas do Brasil em tintas, texturas e soluções decorativas, agora está bem aqui, no coração da cidade. Na Decor Colors Castro você encontra atendimento especializado, produtos de altíssima qualidade e aquele toque profissional que só quem entende de cor e acabamento pode oferecer. Faça uma visita na rua Coronel Vidal Martins de Oliveira, 955, Sala 1. Na esquina com a Praça do Rosário. Ou fale com a gente pelo WhatsApp 42 98831 9967. 42 98831 9967. Decor Colors Castro, pintando o seu mundo com personalidade, estilo e confiança. E quando o assunto é segurança, qualidade e confiança no gás de cozinha, o nome é um só: Javert Gás. A única revenda autorizada Liquigás em Castro, a marca que é referência em todo o Brasil, está presente com atendimento de excelência e a entrega rápida para você não ficar na mão. Aqui você encontra o gás P3, o tradicional gás de cozinha, né? P20, ideal para uso comercial. P45, perfeito para quem precisa de maior autonomia, como em restaurantes e condomínios, né? No caso, por exemplo. E não para por aí, a Javert Gás também é referência na venda de água mineral com galões de 20 litros, sempre fresquinhos, direto da fonte para sua casa. Passe na loja na rua Javert Madureira 1378, Vila Rio Branco, ou ligue agora, 42 3233 7070 ou 99983 7070 99983 7070. Javert Gás, tradição que abastece a sua casa com qualidade e segurança. Então é isso aí, pastor. Já vamos pro final desse episódio. E, pessoal, não esquece de dar like, compartilhar, se inscreva no canal. Envie para pelo menos 5 pessoas aí do seu WhatsApp, Instagram. Não sei, envia. Deixa Deus te usar aí, mas compartilha. Beleza? Pastorzão, Deus abençoe, brigadão. Feito, meu irmão. Um abraço. Mais uma vez agradecemos aí esse ensinamento maravilhoso. Que Deus continue te usando cada vez mais. Eu que agradeço e eu espero que a gente possa ter mais e mais conversas, boas conversas e boa teologia aqui no Telcast. Deus abençoe, pessoal.